Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 12 de maio de 2024, vamos ver através do tarô o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana com as runas e responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, um assunto pendente, e o baralho cigano vai ajudar a vocês respondendo a pergunta mental. E no final, fecharemos com uma mensagem com o Oga. E hoje, né, o segundo domingo aí do mês de maio, Dia das Mães, eu desejo aí a todas as mães felicidade, né, que Nossa Senhora abençoe todas as mães aí, né? Nós estamos todos vivos aqui graças às nossas mães. Então, feliz Dia das Mães a todo mundo aí. Vamos agora embaralhando o tarô. Esse é um tarô diferente, gente. Esse é o tarô dos orixás. Vamos ver aí o que os orixás falam para todos os signos do zodíaco. Trazendo a energia dos orixás e a energia, a egrégora do tarô. Vamos abrindo aí a mandala astrológica. Então, vamos começando pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Sai a carta do tarô número 2, a papisa, né? Um momento de muita intuição, tá, arianos? Momento de intuição, um momento de guardar segredos e de planejar coisas novas. A dica principal para os arianos essa semana é pegar um papel, fazer um rascunho e planejar coisas novas. Mas enquanto o projeto estiver em planejamento, não fale com as pessoas, não comente com as pessoas, só com quem está no projeto. A papisa é uma carta de boquinha fechada, uma carta que traz proteção espiritual, é uma papisa, traz fertilidade, mas o segredo é o segredo, entendeu? O segredo é o segredo. Inserir coisas novas. A papisa é estudiosa do tarô, então tá uma boa época aí para vocês iniciarem estudos, fazerem cursos, comprarem livros. E a papisa abençoando os arianos essa semana para realmente trazer essa observação, essa intuição e fertilidade em projetos, em andamentos, né, com planejamento. E o pessoal de Touro, os taurinos, sai a carta do carro, né? A palavra-chave do carro, taurinos, é resolução. Então, se vocês estão em dúvida de alguma coisa aí, vocês vão conseguir resolver. Qual é a imagem clássica no tarô do carro? É o imperador numa biga, ele está controlando e está direcionando os cavalos. Então, essa carta tem um cunho de controle e direcionamento. Então, taurinos, por mais situação de tensão que vocês possam viver, as coisas estão nas suas rédeas. Vocês vão conseguir controlar, vocês vão conseguir planejar, vai abrir. É uma carta regida por Marte. Tenha coragem, ousadia, vai em frente. É uma das 3 cartas dos arcanos maiores de bastante movimento, tá? Então traz um movimento controlado, direcionado para os taurinos resolverem essas questões aí. Abertura, né? Movimento, direção e controle, vitória. Bom, e o pessoal de Gêmeos, os geminianos, sai a carta 0 do tarô, a carta do louco. Olha o número da carta, geminianos, 0. Começar do zero, começar coisa nova, usar o instinto e se libertar de
crises, insatisfações e inseguranças. O louco é uma carta, uma das duas cartas dos arcanos maiores de libertação. Use os instintos e traga mais leveza essa semana, né? O louco fala de leveza. Busque os prazeres da vida. Qual é o seu hobby? Qual é o seu lazer? Faça. Vá em busca dos prazeres. E é uma carta de Urano, coisas criativas, coisas diferentes, coisas originais. Saia daquele tradicional, clássico e conservador. Então vá buscar coisas originais, né? Use os seus instintos, arrisque caminhar, né, por estradas desconhecidas, né? E essa também é a carta de mau movimento dos arcanos maiores, ela que inicia o ciclo, ela é o pontapé inicial para o 1, para o 2. Então, geminianos, é o momento de se mexer. Então, tanto os taurinos como os geminianos saem duas cartas bem movimentadas do tarô, tá? O carro para os taurinos e o louco para os geminianos. Então, momento de se mexer aí. E vamos lá para o pessoal de câncer. Os cancerianos, sai uma carta muito interessante que os cancerianos estão careca de saber. Sai a carta da lua. Cancerianos são regidos pela lua, né? Então os cancerianos, eles realmente são cai domiciliado, né? A lua na carta de câncer, né? Na casa de câncer. Então é um período de resolver com coisas de família, coisas de origem. A lua é uma das 3 cartas dos arcanos maiores das águas. E a lua fala das águas, das emoções, né? As águas são as emoções do passado. Então, se voltar emocionalmente para o seu passado, limpar internamente as mágoas, limpar internamente os ressentimentos, né? A lua é a carta do perdão. Uma semana boa para os cancerianos praticarem aquela técnica havaiana do Ho'oponopono, a técnica do perdão, né? E é um período de mexer com magias, se vocês gostam, porque a lua é uma carta de magia e também é um período bom, uma semana boa para cuidar do psique. A lua no tarô, ela representa o psique, cuidar da parte psicológica. É uma semana, cancerianos, que pode estar um pouco instável, então uma semana mais de observação, né? A lua não muda 4 vezes ao mês, nova, cheia, crescente, minguante, então uma semana que não vai estar tudo muito claro, muito estável. Então é um período que vocês têm que usar a sensibilidade para enxergar além do que estão te mostrando, porque às vezes o que estão te mostrando tá embaçado, né? A lua é uma carta de escuridão. Então a lua é a carta das máscaras, dos segredos, dos mistérios. Então qual é a dica para o canceriano? Enxerga além do que a pessoa está falando ali, além do que a situação está se mostrando, tá? É a carta da magia da sensibilidade. Então uma semana mais é uma semana mais de observação, tá certo? E as coisas do passado, de família, resolver coisas pendentes com mulheres, tá certo? Casa número 5. A casa 5, ela fala de leão. É a casa de leão. E sai a carta do quê? Do diabo, tá? Então sai a carta do diabo. Então, leão, o diabo é uma carta de alerta, leoninos. Cuidado com situações, né? Com pessoas, porque é uma carta de engano. Às vezes aquela situação, aquela pessoa parece ser uma coisa que não é. O diabo é a mentira, a traição, a inveja, o orgulho. Então é uma semana que os leoninos devem fazer a sua conexão com a espiritualidade de luz, tá? Então, leoninos, cuidado, é uma das cartas de prisão do tarô. Então, cuidado para não ficar presa, amarrada à situação que vão causar ansiedade, nervosismo, situação ilusória, né? Então, é uma carta de alerta para os leoninos essa semana. Vocês podem trabalhar com o Arcanjo Miguel. Aliás, o regente de 2024 é Arcanjo Miguel.
Vocês podem trabalhar com a espada cortando as energias negativas e o escudo protegendo. Sempre invoca primeiro a espada de Arcanjo Miguel, cortando as energias negativas, inimigos visíveis e invisíveis, cortando injustiças, e o escudo protegendo, tá? Então é legal fazer limpeza espiritual, se cuidar espiritualmente, e muito pé no chão, tá? Muito pé no chão para não ficar preso, amarrado a situações e pessoas, ilusões. Essa carta, ela é uma carta yang demais, então cuidado com ansiedade, nervosismo, compulsão, excessos, vícios. Tome cuidado com isso, tá certo? E vamos lá para o pessoal de Virgem, os virginianos. Sai a carta número 3, né, do tarô, a carta da Imperatriz. Virginianos, a palavra-chave da Imperatriz é trabalho. Então, é uma semana mão na massa. Trabalhe em seus projetos, porque tem uma tendência muito grande de crescimento. Olha o número da carta, traz um 3. O 3 fala do quê? De crescimento. O 3 traz ideias criativas. O 3, virginianos, pede essa semana para vocês se sociabilizarem. O 3 é um número de se sociabilizar. E a Imperatriz, ela fala para vocês trabalharem aí, virginianos, com muita praticidade, né? Não é trabalhar de qualquer jeito. E trazer para perto de vocês pessoas que valem a pena. A Imperatriz são os bons contatos do tarô, né? Então traga pessoas que acrescente, se una aos bons, né? E é um período aí dos virginianos se colocarem, mostrarem para o que veio, tá certo? E de uma forma inteligente e estratégica. A Imperatriz é uma líder, né? Então os virginianos devem se mostrar, mas de uma forma inteligente e estratégica. É a grande mãe do tarô, a Imperatriz, trazendo a fertilidade, né, no trabalho dos virginianos essa semana. E vamos lá, vamos para o pessoal de Libra, os librianos. Sai a carta número 12 do tarô, a carta do enforcado. Librianos, é uma semana de ver as situações ruins, às vezes, que vocês estão vivendo, situações pendentes com outro ponto de vista, sabe? Às vezes com o ponto de vista que vocês estão olhando, fica se enrolando, fica se amarrando, entendeu? Então é um período de vocês verem as situações de uma outra forma para conseguir tirar os nós. Essa carta, librianos, é uma carta de prisão, né? Então também não fique preso, amarrado àquelas coisas que você já fez e nunca deu resultado. Né? O enforcado, ele fala assim: você já bateu lá 80 vezes na mesma porta e a porta não abriu? Não é a porta que você tem que entrar. Olha as coisas de uma outra forma. O enforcado fala: a vida é troca, né? Se você trabalha, você tem que ganhar o dinheiro. Se você gosta de uma pessoa, essa pessoa tem que gostar de você. A vida é troca. O que não vira troca vira paralisação, estagnação. Enforcado é a carta da prova e expiação. Então, uma semana de fazer uma viagem interior, vocês com vocês mesmos, né? É uma carta de isolamento, para ver aí a coisa que está patinando e que não vai para frente, que não tem resultado, que é só sacrifício, né? Então, librianos, o enforcado fala assim: tire o saco de cimento das costas. Se isole, o seu Deus interior vai te dar resposta para tirar essas coisas que não estão indo para frente, que não tem futuro. Olha a situação de um modo diferente para ter um comportamento diferente, né? Não fique presa a coisas que só tem o sacrifício. E vamos lá para o pessoal de Escorpião. Os escorpianos, sai uma das 3 cartas de corte do tarô, né? A gente tem 3 nos arcanos maiores, que é a torre, né? A torre, ela é uma carta que os escorpianos essa semana têm que trabalhar muito com a aceitação, porque às vezes podem acontecer essas semanas os casos fortuitos, as forças maiores, os imprevistos. Então é um período de ter o plano A e o plano B, né? Não deu certo o plano A, opa, tem uma cartinha na manga, tem o plano B, né? Então é esse período de ter
esse jogo de cintura. A torre, ela fala que vocês vão ter aí, escorpianos, o clique, o insight, a eureka, para perceber que às vezes o destino tá levando ali aquela situação e que tem que ir, aceitar, né? O destino é uma coisa que vem de cima. Essa carta tem outro nome, ela chama a torre ou a casa de Deus. Olha o nome da carta, a casa de Deus. Então não é você que planeja, vem de cima. É a carta da casa caiu, deixa embora o que não tá bom, não se agarra em árvore podre. Então é um período aí para os escorpianos de transição, né? Então as coisas ficam meio confusas assim, né? Mas deixa aí, é uma carta de libertação, é uma carta de desconstrução. Ela desconstrói uma coisa para abrir para um outro. Então é um momento de transição que os escorpianos têm que ter esse joguinho de cintura, né? É destruição, é demolição, destrói uma coisa para ir embora e aceita que às vezes o destino vai levar que vai ser melhor para vocês. Aí os sagitarianos, né? O pessoal de Sagitário, sai a carta 8 da justiça, outra carta de corte. A gente tem 3 nos arcanos maiores e os sagitarianos tiram a outra carta de corte, a justiça. Sagitarianos, é um período, a palavra-chave da justiça é separação. Separa o que está bagunçado aí na sua vida, corta, tá? Separação, corta o que não está dando certo, né? O que está bagunçando e equilibra. A justiça fala de ponderar e fala de um mental lógico equilibrado. Essa carta ela é uma carta mental, tá? É uma carta que fala de usar a cabeça e não o coração essa semana, sagitarianos, tá? Essa semana, tudo que for importante, que vocês considerem importante, nada de boca aqui, ó, verbalzinho, tudo documentado. Vocês têm o poder, é um número 8, então o 8 vai dar para os sagitarianos um poder para pesar e cortar. Não é carta sessão fofura, a justiça ela é fria, ela é racional, ela é lógica, ela é pontual. E é uma das 4 cartas dos arcanos maiores, a moral e ética. Então as coisas têm que ter certinha, tem que ter honestidade, tá? Então um momento aí, sagitarianos, de colocar ordem no galinheiro, mas para colocar ordem no galinheiro tem que meter espada às vezes, tá? Então por isso que é uma carta que fala de separação, de olhar as coisas com frieza, tá? De oficializar relações. E o poder para isso vocês têm. Uma semana boa para contratos, né? Uma boa semana aí para organizar mesmo e limpar o que está bagunçando. E o pessoal de Capricórnio, os capricornianos, sai a carta número 13 do tarô, a carta da morte. Muito interessante, né? As 3 cartas de corte do tarô, dos arcanos maiores, sai uma seguida da outra. Os escorpianos tiraram a torre, os sagitarianos tiraram a justiça e os capricornianos tiraram a morte, uma seguidinha da outra. Qual é a dica para os capricornianos essa semana com a carta da morte? A dica é: se vocês estão fazendo sempre a mesma coisa, vocês vão ter sempre o mesmo resultado. Então, mude seu padrão de comportamento para mudar o resultado. Então, capricorniano, se existe alguma coisa que está incomodando, que está pendente, que está prendendo vocês, né? E que aquilo não se resolve, às vezes vai ter que ter uma mudança radical. E aqui, ó, as coisas não caem do céu. As coisas dependem de vocês, tá? Então, a morte, ela é boa porque ela tira a gente da ilusão. Então, capricornianos, não se iluda, ninguém muda ninguém. Cada um está no seu tempo evolutivo e está no seu estágio evolutivo. Uns são mais evoluídos, outros são menos evoluídos. Outros demoram mais para evoluir, outros são mais rapidinhos para evoluir. Então, não se ilude em mudar o outro. Ele está no tempo dele, no estágio dele. Então, para mudar uma situação que não está boa, ou um relacionamento que não está bom, às vezes, capricornianos, vocês vão ter que mudar o jeito de falar, o jeito de agir para a pessoa se mancar e não fazer mais aquilo com você, tá? Então, é uma carta que fala de uma mudança radical, tá? A morte é um 13, que na redução numerológica dá um 4. Então, é uma carta de corte. Vocês têm que cortar as situações para esse 4 acontecer, para as coisas se organizarem, tá
tá certo? Cortar situações que prendem, né? Mudar o padrão de comportamento para resolver as questões. E agora, vamos para o pessoal de Aquário. Os aquarianos, sai a carta do julgamento. Um momento de decisão de coisas do passado. A carta do julgamento fala de decidir coisas do passado. Arcanjo Gabriel, né, realmente inspirando os aquarianos essa semana, e a palavra-chave é recompensa, colheita, merecimento. Aquarianos, vocês vão trazer a liberação das coisas. A palavra-chave é resolução de coisas pendentes do passado. Traga os assuntos do passado e coloque um ponto final nas situações, certo? Arcanjo Gabriel trazendo a inspiração e a comunicação. Uma semana que os aquarianos têm que conversar. Inspirados vocês vão estar, tá? Então traz esse momento de cobrança para resolver as coisas de família, de origem, coisas pendentes, tá? Então fala de liberação de situações a partir do momento que vocês colocam as coisas que estão atrasadas em dia, colocam os assuntos e resolvem os assuntos. O julgamento, decisão. E aí o último signo da roda zodiacal é Peixes. Os piscianos, sai uma carta excelente, sai a estrela, direção, acordos emocionais. Mas a estrela, piscianos, é uma carta cansada. Se vocês estiverem cansados de alguma coisa, expõe as emoções humildemente, sem brigar, sem discutir, sem ser arrogante, expõe as emoções porque faz os acordos na parte emocional. É uma carta de inspiração, é uma carta das almas de afinidade, vocês vão ter luz, né? A estrela guia, vocês vão ter luz para verem as almas de afinidade, as pessoas que têm afinidade. Então, é um dos luminários do tarô. Peixes, os piscianos têm que brilhar essa semana. Então, uma carta extremamente positiva, mas cansada. Cansou de alguma situação, expõe porque faz acordo. E o povo cigano, o povo das estrelas, protegendo os piscianos essa semana. Vamos para os aniversariantes da semana, com Odin dando a mensagem para os aniversariantes da semana através das runas. Vamos lá. Olha lá, a runa da vitória e alegria. Essa runa, a palavra-chave é vitória e alegria. Olha o caractere dessa runa, né? Parece uma bandeirinha, né? Então é como se vocês aí, aniversariantes da semana, escalassem o pico do Everest. Cheguei, pôs a bandeirinha. Então fala de vitória, fala de alegria, mas fala que para vocês escalarem o pico do Everest, que seria solucionar as questões aí, aniversariantes, vocês têm que ter constância, determinação e foco. E celebre. Essa runa pede para vocês comemorarem as suas vitórias particulares, nem que for pequena. É uma runa que fala de celebração. Então a imagem realmente é uma bandeirinha, ó, é a bandeira da vitória, né? Então é uma runa que fala de vitória, de alegria. Então vocês que estão fazendo aniversário provavelmente vão ter as conquistas que precisam, mas a dica é se unir e celebrar. E a dica para ter essa vitória é ter foco e determinação, né? E agora vamos para a pergunta mental. Mentalizem aí uma questão que vocês querem resolver, uma coisa pendente aí que vocês querem resolver, e o baralho cigano vai dar a orientação. Pense bem firme, ó, aqui, tô aqui com Santa Saracali, todo o povo cigano embaralhando. Uma questão objetiva que vocês vão resolver essa semana. Opa! Sai a carta número 9 do baralho cigano, a carta do buquê. Essa carta, ela fala de vitória. Essa carta fala 9. Vocês vão fechar esse assunto com conquista, com vitória, com celebração, fala de presente. E ela é uma carta que fala de se unir, sabe? Se una, uma carta de união, é uma carta de Vênus, deixar a coisa bonita. Então, uma carta, sim, total, né? A dica é união, né? A dica é celebração, a dica é fazer as coisas de Vênus bonita, com amor, com carinho,
né? Então, fala que vocês vão conseguir resolver essa questão. O buquê é vitória, alegria, conquista, presente, Vênus do amor, uma carta de paixão. Resolvam essa questão com paixão. E agora, tudo que a gente abre tem que fechar. Vamos fechar com o Oga. O Oga, um oráculo irlandês, né, que os celtas usavam, principalmente a classe sacerdotal dos druidas. Os druidas atendiam a elite. O Oga, trazendo a energia do deus celta Ogma e todos os deuses celtas e deusas celtas. Brígide, Mananã, vamos ver a árvore que sai. Olha, sai uma árvore de cura, hein, gente? Olha lá, a árvore 13, o junco, né? O junco fala de uma limpeza de dentro para fora, né? De novos ares. O junco fala para ter flexibilidade essa semana, né? Com o junco vocês fazem, sabe com o que fazem com o junco? Aquelas cestas, sabe? Cesto de roupa suja, cestinho de pôr fruta. Então ele é flexível. Uma dica do junco é cuidar das coisas domésticas, trazer novos ares, né? Limpar as coisas, ambientes em pessoas. E olha, o junco no Oga, ele é uma árvore de cura, fala até do poço da cura. Então, em questões de saúde, o junco fala da cura, tá? Então, fala para trazer esse momento de limpeza, de novos ares. É uma árvore, é uma coisa muito positiva e principalmente em relação ao lar, tá? Então, o junco trazendo a cura, né? E a desintoxicação. O junco desintoxica. E para uma consulta mais completa, com oráculos, na consulta eu uso os 4, tarô, baralho cigano, runas e yoga, para trazer orientação, limpeza espiritual, ano pessoal através da numerologia pitagórica, cursos de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Então, cursos, consultas, limpezas espirituais e numerologia, para marcar é no 9 87 88 6000. Vou repetir, hein? Marcação 9 87 88 6000. E também, para você conhecer o conteúdo mais completo do trabalho, aqui eu fiz um resuminho, né? A gente tem mais coisas lá. Nós temos um terapeuta que faz a parte kármica dos registros, ele trabalha com a caixa. Muito legal o trabalho dele. Você quer trazer um alinhamento kármico? É com ele. Então, para conhecer melhor o meu trabalho, vai lá no meu site. E o ambiente, né, do Espaço Esotérico Estrela Divina, o site é espacoesotérico.net. Vou repetir, entra lá no site, vale a pena. espacoesotérico.net. E nós temos as redes sociais, o canal no YouTube, o Facebook e o Instagram, que tem como objetivo, logo cedinho, postar o calendário espiritual do dia, para vocês se conectarem com aquela energia espiritual do dia, porque cada dia tem uma energia espiritual. O calendário espiritual a gente faz todos os dias. Então, canal no YouTube, Facebook e Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir, hein? Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma boa semana. Feliz Dia das Mães para todas as mães.